Olá, boa noite. Eu me chamo Sônia, Sônia Maria, né? Como todos me conhecem assim. Falar um pouco para vocês sobre a minha vida, né? Sobre a minha trajetória. Nasci no berço evangélico, só meu pai que não era evangélico, mas minha mãe, minha avó. E aos 19 anos eu me afastei da presença de Deus, né? Conheci o evangelho e aos 19 anos eu me afastei da presença de Deus. De 19 anos de idade até 36 anos de idade, eu fiquei passando uma trajetória de vida muito difícil, bebendo, fumando. Tive 4 filhos. Os meus filhos são coisas maravilhosas que eu sempre vão ser maravilhas na minha vida. Mas para mim chegar até aqui, aonde eu estou hoje, com 57 anos, na presença de Deus, eu passei por situações muito difíceis. E a situação mais difícil foi dentro do meu lar, no meio da minha família, no seio da minha família. É um lugar da qual a gente pode dizer assim, é o lugar onde a gente pode se sentir bem, à vontade, a gente pode se sentir abraçado, e muitas das vezes é o lugar onde a gente mais tem lutas. Eu não bebia, eu não fumava, e aí quando eu comecei, foi o quê? Foi nas caminhadas com a minha família, caminhada com meu pai, para aniversários, festas, não dizendo que ele me levou, né? Mas uma coisa aqui, outra ali, eu comecei a beber. E eu comecei a beber de uma forma tão exagerada que nessa minha trajetória aí, que são tantas coisas que aconteceram, eu acabei me tornando uma alcoólatra. Com a minha idade de 16 anos. 16 anos eu fui violentada. Meu pai e minha mãe nunca souberam disso. E nisso tudo eu cresci uma mulher frustrada, uma mulher rancorosa, uma mulher que olhava o ser humano como objetos. Não me casei logo cedo, tive filhos a esmos, tive um filho da qual eu pensei que era de um pai e depois eu vim descobrir que não era. Eu fui ter a certeza de que era de outra pessoa. E cedo eu, como dizer assim, fiquei nessa situação na minha vida. Quando eu me vi grávida, eu escondi. E foi quando a minha mãe soube da minha gravidez, o meu pai me bateu, me disse que eu desonrei o nome dele. Mas mesmo assim eu não levantava uma voz, porque eu sempre respeitei meus pais. Sempre, meu pai e minha mãe, sempre respeitei. Mas eu não gostava da situação que vivia. Eu não gostava daquelas bebedeiras, porque as bebedeiras vinham homens para casa, vinham mulheres para dentro de casa. Então, isso é para você entender que quando você leva bebida para dentro da sua casa, você está dando legalidade para o inimigo entrar, sabe? De repente olhar para uma filha sua lá e ver a sua filha bonita e chegar lá e dizer assim, não, eu quero aquela ali. E quando você vê, a filha está grávida e lá acontecem as coisas. Me perdi nas noites, me perdi nos bares, me perdi em mentiras, me perdi em lamentações, enganos, frustrações. Minha mãe botou para fora de casa. Passei, creio eu, umas 2 semanas dormindo numa praça aqui próximo da minha casa. E de lá eu botava minha mochila na costa, ia até na casa de uma determinada senhora. E eu ia lá, e lá eu tomava um banho, tomava um café, mentia dizendo que eu tinha vindo do trabalho, né? E estava chegando naquela hora e eu ficava ali matando o tempo. E nisso eu conheci outras pessoas, e essas pessoas não tinham boas coisas para me dar, a não ser bebida, um cigarro. É muito fácil você ver um homem bebendo, debruçado numa mesa, caído numa sarjeta, mas olha uma mulher bebida, jogada em cima de uma mesa, muitas das vezes até numa sarjeta jogada, como eu um dia tive.
em que as pessoas passavam, pessoas até mesmo que beberam contigo e diziam assim, olha lá ela lá, não aguentou, tá lá jogada ali na calçada, muitas das vezes amanhecida com o sol tremendo no rosto, caindo na vala. E isso me causou sérios problemas, porque eu vinha ter um problema de saúde, e nesse problema de saúde eu fiquei sozinha, porque nos melhores momentos da sua vida, que você acha que é melhores momentos, você é rodeado de pessoas, mas no momento mais difícil da tua vida, que tu precisa de ajuda, não tem ninguém para te ajudar. Aquelas pessoas que se dizem teus amigos, eles se afastam de ti. E muitas das vezes até mesmo dentro da tua casa, teus familiares às vezes te deixam, porque você bebe, você mente, você manipula, você tem 1000 faces. Eu fiquei só num quarto, fiquei só lá, chorava, né? E até que um dia alguém chegou para minha mãe e falou para minha mãe, olha, cuide da sua filha, traz a sua filha de volta para sua casa, porque a sua filha vai acabar tendo um triste fim. E essa pessoa ficou ali me ajudando, porque ela me ouvia e eu me sentia tão bem. Quando foi um determinado dia, essa pessoa chegou para mim e disse que ela precisava viver a vida dela, que o que ela tinha comigo tinha acabado. E eu fiquei muito triste. Aí eu fui para um fundo de poço terrível, que eu bebia todos os dias, não tinha hora para me beber, aliás. E eu bebia, não bebia pouco não, bebia muito mesmo. E fumava, e eu saía. E nesse tempo eu tinha voltado para a casa da minha mãe, né? E a minha mãe dizia, minha filha, não bebe. Minha filha, você fica bebendo, fica amanhecendo na rua, sabe lá o que não vai acontecer. E eu fiquei num quadro depressivo, entrei num estado de depressão, até mesmo com vontade de tirar a minha própria vida. Mas mesmo assim, quando vinha aquilo, eu dobrava o meu joelho e dizia assim, Senhor, não deixe isso acontecer. Tira de mim esses desejos, tira de mim essas coisas, porque eu não quero viver. Eu quero viver para me ver a minha família na Tua presença, eu quero viver para me ver meus filhos na Tua presença. Se beber fosse bom, eu estaria lá bebendo, porque a bebida foi a coisa que mais me trouxe desgosto na minha vida. Às vezes eu chegava a bebida dentro de casa, a minha mãe fechava a porta, eu pulava o cercado, me trancava dentro do banheiro e esmurrava o banheiro, dava muito soco na parede e falava dessa forma, Senhor, eu não nasci bebendo, Senhor, me tira daqui, me tira, porque eu não quero ser mais assim, eu não quero mais beber, eu não quero que as pessoas fiquem falando as coisas que elas falam para mim, sabe? Mas aí eu ia, parava aquele tempo, depois voltava de novo. E eu ficava naquela trajetória de vida. Não tinha respeito dos meus filhos. As minhas filhas olhavam para mim e diziam assim, mãe, eu tenho vergonha de ser tua filha. Porque olha só, a senhora sai, vai trabalhar, quando vem, a senhora deixa a gente aqui, vai embora para a rua, vai beber, fica bebendo e não gosta que ninguém me incomode. Mas mal eles sabiam que eu estava tendo uma doença tão difícil que naquele momento eu queria parar, mas eu não conseguia. Eu entrava numa igreja, muitas das vezes eu passava na frente da igreja, chegava na frente da igreja, muito bebida mesmo, e eu chegava ali, eu ouvia aqueles louvores, aquilo mexia, tocava no meu coração e eu chorava ali. Eu entrava, ficava lá no último banco da igreja, sentava, ficava ali e ficava ouvindo e chorava. E quando vinha convite, eu aceitava Jesus. Mas quando era no outro dia, eu já estava bebendo de novo, já estava ali, né, bebendo, e era uma situação muito difícil. Um dia, o Senhor trabalhou na minha vida, Ele me resgatou. Foi aí que o Senhor, eu vendo toda aquela trajetória, tudo aquilo que aconteceu na minha vida, tudo aquilo que estava acontecendo, eu perdendo meus filhos nas drogas, minha família tudo bebendo, tudo desestruturada, e só eu ali. Quando eu me reconciliei com Deus, numa tarde de louvor, eu usou uma irmã, numa tarde de louvor na casa de uma irmã daqui da igreja, e ela disse mesmo assim, o Senhor vai confundir os médicos, tu vai entrar naquela sala de cirurgia, mas tu vai sair de lá, e o dia que tu sair de lá, vai ser para te fazer a obra do Senhor. E eu fui, ouvi aquelas palavras, passei pela cirurgia, os médicos falaram, eu não sei o que aconteceu,
mas o que era para ser não é mais. Era para ser um câncer e não é mais um câncer. Passei por uma outra cirurgia quando alguém me deixou no hospital daqui do Guamá, em cima de um banco durante 4 dias, sem andar, sem nada. Quase morri. O Senhor enviou uma pessoa lá e essa pessoa me tirou de lá e disse assim: olha, um médico cirurgião já vem aqui para te olhar. E depois desses 4 dias que esse médico foi e me olhou, ele disse: olha, pegue essa senhora, leve imediatamente para a sala de cirurgia, porque senão ela vai morrer aqui. Foi uma apendicite sulfurada e eu passei por um segundo processo de cirurgia. Mais uma vez o Senhor me dando um grande livramento. No decorrer desse tempo todo, mesmo eu buscando o Senhor na minha pouca força, né, que eu dizia assim, hoje eu estava aqui, amanhã eu estava ali na outra igreja, buscando uma igreja da qual se adaptasse a mim, à minha vontade. Ainda tinha mais essa, eu estava buscando uma igreja que adaptasse a minha vontade. Mas o Senhor sempre dizendo: olha, eu tenho algo na tua vida, eu tenho um propósito na tua vida, eu tenho algo para fazer. Em 2019 eu viajei, fui para Macaé, fui para lá para passar 3 meses. Eu não sabia do propósito de Deus para minha vida e eu fui para lá. E quando eu cheguei lá, 15 dias depois eu consegui um trabalho. E eu fiquei trabalhando, fiquei numa igreja lá no Ministério Canaã, fiquei lá servindo a Deus. E no decorrer disso daí veio a pandemia. E nessa pandemia, no ano de 2021, eu perdi meu pai. Foi uma coisa muito dolorida na minha vida, muito mesmo. Eu não pude ver meu pai, não pude me despedir do meu pai. No mesmo ano, eu tive outra dor, que foi em novembro, que foi a morte do meu filho. Foi outra dor, tremenda. Mas o Senhor, Ele me preparou. Ele me preparou para que eu voltasse a Belém, para me enterrar o meu filho. Foi aí que o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Foi aí que veio meus filhos para a presença de Deus. A minha mãe se reconciliou com Deus, né? Se reconciliou com Deus. O meu irmão se reconciliou com Deus. Hoje meu irmão é um diácono, né? Os meus filhos, vamos dizer assim, hoje podem estar até, vamos dizer assim, não estar na presença de Deus, mas a oração da qual eu fiz lá atrás, para que o Senhor juntasse minha família de novo, trouxesse para a presença de Deus, o Senhor lhe fez. São 23 anos que eu não bebo, 23 anos que eu não fumo, 23 anos que eu não vivo numa festa, e eu me sinto muito feliz, mesmo a gente estando com dificuldades, mesmo estando com lutas, mas eu sei que o Senhor, Ele é conosco, comigo, é contigo. Tem coisas boas para mim, coisas que marcaram muito a minha vida, e uma das coisas que marcaram a minha vida foi meu casamento. Quando eu conheci meu esposo, ele não estava na presença do Senhor, ele estava afastado, e eu também, nesse tempo, estava afastado. Mas o que foi que aconteceu? Um dia a gente começamos a namorar e ele bebendo, eu bebendo, mas um dia ele me deixou, e quando ele me deixou, eu fiquei muito triste. Passei 4 anos sem ver ele, e quando nós retornamos, quando eu reencontrei com ele, eu não estava mais bebendo, eu não estava mais fumando, eu já estava uma outra pessoa. E foi aí que eu comecei a ajudar ele. Eu comecei a mostrar para ele um novo mundo. Eu mostrei para ele uma outra Sônia. No dia que a gente casou, eu vim da rua onde eu moro, eu vim de pés. E eu passei na rua onde eu mais bebia na minha vida, onde eu passei muita vergonha. E veio uma das pessoas da qual bebia comigo, e essa pessoa chegou e disse assim: eu não acredito que é você que está casando, eu não acredito que é tu que está dentro desse vestido de noiva. E essa pessoa disse: eu posso te dar um abraço? Essa pessoa veio e me abraçou. Essa pessoa me deu um abraço e disse assim: eu fico feliz porque uma mulher como você, que era tão, perdão a palavra, promíscua, vulgar, uma pessoa que não tinha um pingo de caráter, e hoje você casando. Eu disse: para ver o que Deus faz na vida de uma pessoa que dormiu na rua, uma pessoa que vivia por aí largada, uma pessoa da qual não tinha pudor, uma pessoa que era, no meio da sua família, era uma pessoa da qual não tinha um pingo de valor, uma pessoa que as pessoas olhavam para mim e diziam assim: essa daí não tem jeito.
essa daí vai morrer assim, vai morrer bebendo, vai morrer isso. E quando eu entrei na igreja, quando eu estou vindo caminhando, que eu entrei na igreja, me veio uma palavra, assim, me veio algo na minha mente, né? Que o Senhor, Ele fala, né, que no lugar onde tu fosse mais humilhado, tu vai ser exaltado. Então, para mim, isso foi uma coisa assim maravilhosa, porque quando eu parei de beber, nessa rua onde eu passei, a trajetória do meu casamento, eu passei 3 anos sem entrar nessa rua, porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha porque eu passei muito vexame nessa rua, muito mesmo. Mas hoje eu passo de cabeça erguida, eu olho, cumprimento até mesmo aquelas pessoas que antes bebiam comigo, sabe? Eu olho para elas e peço a Deus para que Deus ele venha restaurar a vida daquelas pessoas. Eu peço a Deus que Deus venha transformar, venha resgatar, venha mudar, igual como Ele está fazendo comigo. Nós temos que passar por um processo, e eu passei por um processo muito difícil, mas não parei, porque é até Jesus voltar. Hoje, se você me perguntar, o que tu tem de bens material? Eu não tenho nada, só tenho a graça de Deus. Mas nisso tudo, o que nós temos a única certeza que temos que ter é o quê? É que o Senhor, Ele sempre vai estar ao nosso lado, Ele sempre vai nos segurar em nossas mãos. Quando a gente pensar que a gente está ali sozinho, o Senhor está conosco. Quando a gente pensar que a gente vai cair, o Senhor segurando as nossas mãos. E eu louvo a Deus, que o Senhor, Ele me resgatou de novo. Ele me deu uma outra oportunidade de eu estar na presença dEle, de eu buscar, de eu reconhecer que eu sou dependente de Deus. Foi Ele que me deu uma oportunidade, foi Ele que abriu, que colocou no meu caminho uma pessoa em que me levou uma mensagem onde eu encontrei vários grupos de apoio para o corpo, para a alma, para o espírito. Mas não há médico maior, não há lugar melhor para cuidar o corpo, a alma e o espírito do que a casa do Senhor. Pode ter milhares de grupos de apoio, mas a casa melhor é a casa do Senhor. Mesmo que eu tenha perdido meu pai, mesmo que eu tenha perdido meu filho, mesmo que o Senhor faça tudo o que Ele tem que fazer, porque não cai. O Senhor Ele fala que não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento dEle, sem a permissão dEle. Mas você pode ter certeza de uma coisa, que para mim, só eu estar na casa do Senhor, para mim, é uma felicidade muito grande. Porque nisso tudo, o Senhor fez, eu me casei, hoje eu sou muito feliz. E sei que o Senhor tem grandes coisas para a minha vida, para a vida do meu esposo. Tenho meus filhos que eu amo, tenho meus netos que eu amo, tenho meus irmãos que eu tenho conhecido. A pessoa que gravou o meu casamento, maravilhoso, entende? Eu posso estar toda mal talhada ali, muito cansada, porque ninguém sabe a luta que eu passei para me chegar no meu casamento. Mas eu me sinto, naquele dia foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu quebrei um paradoxo ali, sabe o quê? Porque na minha família, nenhuma mulher tinha casado assim, mesmo mãe de filho, mesmo já coroa. Mas eu disse assim, a partir de hoje, isso vai ser quebrado no meio da minha família. E foi quebrado, porque assim como eu tenho que ter, vai ter outros casamentos na minha família, na tua família, entende? Assim como Deus fez isso na minha vida, e vai fazer muito mais, Ele pode fazer na tua. Não pensa tu que tá tudo acabado, não está acabado não. Porque nós temos um Deus que se nós falarmos para Ele, dissemos para Ele que nós precisamos de ajuda dEle, o Senhor vem e entra com ajuda. Ele nos mostra, Ele coloca a pessoa no nosso caminho. Eu agradeço muito a Deus por tudo que o Senhor tem feito por mim. Porque nada do que possa... Tudo que aconteceu lá para trás, aconteceu. Foi uma lição de vida, mas não tem coisa melhor do que eu estou fazendo aqui para frente, da oportunidade que Ele me deu, que foi de estar na presença, de conhecer, de procurar conhecer o Deus que eu sirvo. Isso que é muito importante, conhecer o Deus que eu sirvo. Eu agradeço a você que está me assistindo aí, ouvindo um pouco da minha história, né? Fiquem com Deus, uma boa noite.